caros estudantes do curso de Filosofia da Unimes. Sou o professor César Mangolin e nós estamos estudando na disciplina de Filosofia das Ciências Sociais alguns temas sobre o pensamento do Marx, né? Na Filosofia das Ciências Sociais nós vamos passar por três pensadores que são clássicos aí do pensamento social, né? O Durkheim, o Weber e o Marx. Nós já estudamos um tanto lá do pensamento positivista, enfim, e as diferenças entre a filosofia política, a filosofia da história e o que a gente pode chamar de ciência social, e entra aí também, claro, né, a gente conseguir diferenciar o que é a filosofia política da ciência política e por aí vai. No caso do Marx, nós já tivemos uma aula introdutória e hoje eu queria falar com vocês sobre o que a gente pode chamar da importância das descobertas do trabalho científico do Marx, né? Ele desenvolveu a sua teoria e ela depois, né, não foi ele quem deu esse nome, veio com o nome de materialismo histórico, né? E esse materialismo histórico, esse nome, né, ele quer dizer duas coisas principalmente, né? Primeiro, uma diferenciação, né, ou a demonstração de uma ruptura com a filosofia idealista, e com a filosofia idealista que influenciou, né, o Marx nas obras de juventude, inclusive, e que ele depois, na fase de maturidade, ao construir, né, algo totalmente novo, demonstra essa ruptura, né? Então, no terreno da filosofia materialista, né, de maneira muito rápida, isso significa, né, a tentativa de dar explicações objetivas, né, para a realidade concreta, né, ou de analisar objetivamente, né, os dados da realidade e assim construir uma explicação dessa realidade, uma descrição, né, de uma parte do mundo, né, como se falava lá na lógica antiga, que é bem próprio da ciência, né? Então, nós precisamos retirar o Marx de um certo quadro, né, que se costuma pintar como se ele fosse um pensador e militante político pela causa revolucionária e associado ao movimento comunista, né? Mas retirá-lo de uma certa imagem que se criou, como se Marx tivesse sido um sujeito que escreveu falando da possibilidade de uma sociedade ideal e perfeita só, né? Estudando um tanto Marx, estudando suas obras de maturidade principalmente, qualquer um pode perceber que ele escreveu muito pouco, né, sobre a sociedade comunista, mesmo porque o Marx era um homem de ciência e ele não era alguém que ficava tentando prever o futuro, né? Quem faz isso são os astrólogos e os videntes, né? Então ele escreveu muito pouco sobre isso, né? E de outro lado também, né, ele percebia a possibilidade da construção do modo de produção comunista da mesma forma objetiva, né? Quer dizer, ele percebia no desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, né, e nas tendências, né, do desenvolvimento das relações sociais de produção dentro do capitalismo, ele percebia que nós tínhamos uma base material que tornaria possível, né, não fatalmente dado historicamente, mas que tornaria possível a construção ou a transição planejada para outra forma de organização da vida social, diferente dessa que nós vivemos, né? Quando a gente fala mais para frente do conceito de modo de produção, a gente volta nesse assunto com um pouco mais de atenção, né? Então, assim, o Marx ele não pode ser apresentado, né, ou compreendido como alguém que ficou sei lá, defendendo teses sobre uma sociedade ideal ou sobre um fim da história perfeito ou qualquer coisa do gênero, porque ele não fez isso mesmo, né? Portanto, o nosso objetivo, né, como estudantes, né, como estudiosos, é conseguir entender o que o autor disse de fato, né, e quais foram suas contribuições
E é claro que a gente pode depois ter posições políticas as mais diversas, né? Mas elas têm que ser, claro, sempre sustentadas, né, ou assentadas sobre um conhecimento efetivo da obra do autor e não sobre preconceitos, né? Daí a importância de a gente fazer sempre essa introdução, né? Porque as pessoas costumam se referir ao Marx como se ele fosse né, um proselitista qualquer, enfim, né, um pregador do fim do mundo ou de um paraíso na Terra, e não se tratava disso mesmo, né? Então é mais do que nunca importante, né, não só no caso do Marx, mas de uma porção de outros pensadores, a gente resgatar o que havia de importante, né, no pensamento que ele desenvolve, mas no caso do Marx especificamente, resgatar o que a gente pode chamar da cientificidade, né, da obra do Marx, né? Então, insisto, né, o Marx foi um homem de ciência, então os estudos que fez, e ele teve muito tempo para estudar, uma vida inteira estudando, né, sorte a dele, às vezes a gente não tem tanto tempo assim, mas ele teve bastante tempo para fazer isso, além de participar ativamente ali do movimento operário na sua época. No caso do Marx, nós temos muitas coisas a aprender, né, independentemente das posições que a gente possa ter depois, né, de conhecer as suas teses, né? Enfim, então resgatar a cientificidade da obra significa conhecer o que o autor desenvolveu, as descobertas que fez, e isso para nós é o mais importante aqui. Então, e conhecer isso exige uma abertura de flanco, né? Então é bom a gente tentar abandonar aí um tanto dos preconceitos, né, as coisas são veiculadas de maneira irresponsável, né, como é parte do nosso tempo, e pensar isso da melhor maneira possível. Hoje, especificamente, a minha intenção é a gente discutir, primeiro, né, esse materialismo histórico, que eu falo a segunda possibilidade de a gente pensar isso já, e depois falar de duas grandes descobertas do Marx, né, duas grandes contribuições que nos permitem, a todos nós, uma análise da realidade de maneira objetiva, né, e portanto dentro do campo da ciência e da ciência social. Então a primeira distinção aí, né, que eu acho que esses termos conjugados aí no materialismo histórico permite, é conseguir demarcar o campo, né, o terreno onde Marx opera no desenvolvimento da sua teoria, né? Então, o materialismo histórico vai significar, claro, que ele está no campo da filosofia materialista, né? Não devemos esquecer que o Marx sempre teve uma influência decisiva dessa filosofia materialista também, né? A tese de doutorado dele foi lá sobre Demócrito e Epicuro, né? Então, dois filósofos que na tradição filosófica entram como pré-socráticos, né? Embora o Epicuro viveu depois, né? Mas eles se inserem ali no campo da filosofia materialista, né? Os atomistas antigos, né? De uma forma geral. A segunda maneira de entender esse materialismo histórico é o que o termo queria dizer propriamente, né? E aí o Marx mesmo se referiu a isso, né? Tem um texto em que ele diz que ele conhecia uma ciência, que é a ciência da história. Então o materialismo histórico quer dizer isso propriamente, né? A ciência da história. E nesse sentido é ciência porque, né? Ora, toda ciência é materialista, né? A ciência ela não pode, né? Ainda que, né, haja a defesa da possibilidade de algo ser considerado conhecimento científico, desde que tenha uma formulação lógica, né, internamente razoável, enfim, mas é ciência no sentido de que é desenvolvida a partir da análise da realidade, né, objetiva, enfim, né. Toda a ciência ela postula a objetividade, né. Isso significa que toda a ciência pretende, né, ou ela busca uma explicação da realidade objetiva. Então, nesse sentido, a ciência da história quer dizer o quê, né? Não confundam com a história essa que a gente estuda com o nome de história na escola, na faculdade e tal, né?
A ciência da história significa a gente conseguir entender uma lógica objetiva da história, né? Tanto do processo histórico quanto de uma conjuntura específica ou do momento que nós estamos vivendo, né? E é isso que o Marx conseguiu desenvolver, né? Ele e o Engels juntos ali, enfim, isso depois foi desdobrado, desenvolvido por uma série de outros pensadores e pensadoras nos últimos anos, nas últimas décadas, enfim, né? Nós estamos aí há 136 anos, né, da morte do Marx, e nesse tempo nós temos correntes as mais diversas, né? Inclusive dentro do marxismo, correntes que vão tratar a obra do Marx como uma ideologia do proletariado, como uma filosofia que se contrapõe a outras filosofias, mas enfim, é necessário ainda insistir na cientificidade, né, do que Marx desenvolveu. Esse é o aspecto principal que nos chama a atenção aqui. Então, nesse caso, né, a nossa intenção hoje é conseguir comentar rapidamente, apresentar rapidamente essas duas grandes descobertas, né? O Engels, num discurso que ele faz ali no enterro do Marx, né, ele resgata isso, né? O Engels, vocês sabem, morreu um tanto depois, né? Morreu em 1895, o Marx em 1883, mas eles foram parceiros ali durante décadas na vida, na construção disso que nós podemos chamar de materialismo histórico ou de ciência da história. E o Engels dizia ali, né, diante do túmulo do Marx, que ele, assim como Darwin, havia descoberto as leis que determinavam, né, o desenvolvimento da natureza, né, orgânica, o Marx teria descoberto as leis que determinam o desenvolvimento das sociedades humanas, né, o desenvolvimento da história. E depois, né, essa é a primeira grande descoberta, né, e depois, né, a segunda grande descoberta, o Marx teria conseguido também analisar estruturalmente, né, as relações próprias das sociedades capitalistas, né, ou do modo de produção capitalista e da forma de sociabilidade burguesa que decorre dessas relações sociais de produção. No primeiro caso, então, né, essa primeira grande descoberta, né, que a gente chama aqui, né, das leis objetivas do desenvolvimento da história ou das sociedades humanas, isso significa propriamente o que, né, em síntese? O Marx conseguiu produzir uma teoria sobre a lógica objetiva da história. O que significa isso, né? Quer dizer, a história ela possui, vamos usar esses termos, né, mecanismos, né, próprios que podem nos explicar os processos tanto de reprodução de uma forma de organização da vida social, mas também os elementos que provocam contradições derivadas, né, desse processo reprodutivo e que possibilitam a transição de formas de organização da vida social para outras, né? Essas formas de organização da vida social é o que o Marx vai chamar de modos de produção, né? Depois nós vamos ter uma aulinha sobre isso só. Portanto, o Marx ele conseguiu descobrir, né, a partir da análise estrutural, né, das formas da sociabilidade humana, dos processos de transição, enfim, ele conseguiu descobrir quais eram as leis que determinavam a reprodução e a transição, né, de uma forma de sociabilidade para outra. Isso vai estar ligado particularmente ali às relações sociais de produção, né, e ao desenvolvimento das forças produtivas, que nós vamos falar depois lá sobre o modo de produção, e também um elemento que tem um papel fundamental, né, que é a questão da luta de classes, que a gente precisa entender bem o que significa isso também, porque às vezes a gente ouve, né, o pessoal falando assim, porque os marxistas falam de luta de classes e ninguém fala de paz entre as classes. Não tem nada a ver, né? Quando a gente fala da luta de classes, a gente não está fazendo a defesa de violência ou de luta ou de briga ou qualquer coisa do gênero, né? Isso tem um sentido objetivo também, né? Então a luta de classe serve tanto como uma chave, né, de análise do processo histórico,
mas ela existe objetivamente, né? Então, assim, grupos diversos, né? Lutando por interesses também diversos, e a unidade dessas contradições, ela provoca também um efeito possível, né? Tanto de conservação da realidade quanto de encaminhá-la para a transformação. Dessa lógica objetiva da história, né, o que nos interessa, primeiro, algo que é notório, né? Nós sabemos que a humanidade ela passa por diversas formas de organização da vida social, né? Algumas delas mais conhecidas, né, mas temos a infinidade delas, né? As formas escravistas de organização da sociedade, as formas feudais, a nossa presente aqui, né, o capitalismo, outros modos de produção, né, que existiram pelo mundo afora ao longo da história e que existem às vezes ao mesmo tempo, né? As coisas não vão passando pelos mesmos processos linearmente, né? Nem no sentido de uma sucessão igual para todos os casos históricos e muito menos como se isso fosse uma escadinha, né? Então o Marx ele não vai pensar o desenvolvimento ali, né, entre a transição entre esses vários modos de produção como se a gente fosse subindo assim, né? A humanidade fosse subindo degraus em direção ao fim da história, uma sociedade perfeita. Se ele tivesse feito isso, ele teria caminhado no terreno de uma filosofia da história, né? E de uma filosofia idealista da história, né? Que tenta pensar as coisas todas caminhando em direção a um fim pré-determinado, né? O que o Marx faz não é isso, né? Essa tese materialista da história, ela verifica objetivamente, né, a sucessão dessas formas de organização da vida social, e essas formas de sucessão da vida social elas vão abrindo possibilidades para outras novas, né? Então a primeira lição que a gente pode tirar disso, né, da observação pura e simples do processo histórico, é que essas formas de organização da vida social todas são transitórias. E se todas elas são transitórias, a nossa também é. Então esse é um ponto importante, quer dizer, a nossa também pode não, a nossa também fatalmente, né, em algum momento transita para outra forma de organização. Qual é, né, o que vem depois, né, se é que nós teremos, né, uma forma de organização da vida social que vai se mundializar também, enfim, né, nós temos tendências e possibilidades abertas exatamente para isso, né? Mas que forma de organização é essa, né? Como isso vai acontecer, quando vai acontecer, isso a gente pode saber, né? Aí de novo, né? Aí é a parte da bola de cristal, do terreno da astrologia ou da vidência, que aí já nos faz sair do campo da ciência, né? A possibilidade então, né? Aí de novo, né? A ideia do modo de produção comunista é uma possibilidade, né, de uma construção, de uma transição planejada para outra forma de organização, uma vez que nós passaremos, de qualquer maneira, para outra forma, né, enfim, por conta das contradições, né, que são próprias do nosso tipo de sociabilidade aqui. É tranquilo, né? Se será possível a sociedade comunista ou não, se ela vai ocorrer ou não, é tanto errado quem diz que fatalmente, né, a humanidade chegará ao modo de produção comunista, como também está errado quem diz que jamais isso vai acontecer. Não tem como dizer isso, né? Aí é a mesma coisa que dizer assim, né? Ó, a semana que vem eu vou ganhar na loteria, ou a semana que vem eu não vou ganhar na loteria. Bela coisa, né? Você ganhar ou não vai depender do que a gente está dizendo aqui, né? Isso obedece a uma porção de determinações, né? Que escapa totalmente à análise de qualquer um, né? Seria do campo só da irresponsabilidade, né? Ou de conversas paralelas, enfim, ou das crendices da vida, afirmar tanto uma coisa quanto outra, né? É possível, né? E nesse caso é possível tanto quanto pode não ser, né? E nesse sentido a gente tem que colocar os pés no chão e no terreno próprio da ciência, né? Que é sempre mais árida, né?
Aliás, o Marx ele tem uma frase que eu sempre gosto de repetir, e que acho que demonstra, né, esse caráter científico da obra dele, que está no terceiro livro do Capital, que ele diz assim que se a aparência das coisas nos dissesse o que elas são, a ciência seria desnecessária. Quer dizer, se ao bater os olhos nas coisas, né, nós descobríssemos o que as coisas são, nós não precisaríamos da ciência. Né? O que está chamando da ciência? Né? Essa análise detida, né, pormenorizada, que tem uma relação com o tempo terrível, né, porque toma muito tempo fazer isso, evidentemente. Né? Por isso nós temos tão poucos cientistas, porque isso dá bastante trabalho, né, para a gente conseguir dar um passo ali, enfim. Né? A aparência das coisas, infelizmente, não nos diz o que elas são, né? E muito menos as coisas baseadas apenas na nossa experiência pessoal, né? Então, isso tem que ser resultado de análise detida, né? Então, do trabalho intelectual, metódico, para a gente poder chegar às conclusões possíveis, e também a capacidade, né, e a humildade, e a ciência tem bem mais do que as pessoas imaginam, a capacidade e a humildade de dizer, olha, isso nós não sabemos. Tanto tem alguma coisa que a gente não consegue explicar ali, né, que já foi e possivelmente a gente pode nunca conseguir explicar, mas no que se refere ao futuro, então, né, o que a gente pode indicar são apenas probabilidades, possibilidades, né, mas jamais certezas absolutas. Afinal de contas, o futuro é o futuro aí, né? Então ele não aconteceu ainda, fica difícil da gente poder determinar, né? Fora aquelas coisas que nós sabemos, né, que não tem como fugir, né, de que eu vou morrer, vocês também, né, que uma hora o nosso planeta, a vida no nosso planeta que se desfaz também, que a nossa estrela ali, o Sol, uma hora ela dá uma inchada e também explode, e aí o nosso planeta que vai junto, evidentemente, né? Mas fora essas coisas aí que dá pra gente calcular, né, do restante é difícil prever assim. No caso do processo histórico, mais difícil ainda, né? Isso envolve as questões objetivas todas, envolve as questões subjetivas, e essas subjetivas elas são terríveis, né? Porque no processo histórico os grupos que se batem ali no processo histórico, né, por projetos e interesses os mais distintos, eles podem realizar uma obra final, né, que não corresponde, no geral não corresponde aos interesses postos por nenhum dos grupos ali. Então a gente precisa ter muita tranquilidade quanto a isso, né? Prever o futuro não é tarefa para cientistas, né? Os que se aventurarem nisso aí, ótimo, né? Para cientistas. Então essa primeira grande descoberta, né? Depois a gente trata melhor dessa coisa da reprodução e da transição e tentar pensar como Marx desenvolveu isso melhor. Mas essa é uma grande descoberta, né? Que se assemelha, né? Insisto aqui na citação que o Engels faz ali, mas que se assemelha de fato a grandiosidade, né? Se assemelha em grandiosidade para a ciência social a descoberta que faz o Darwin sobre o processo da evolução das espécies, né? Que também é algo assim, é da ciência, portanto é inquestionável, né? Inquestionável quanto veracidade, né? As pessoas às vezes falam assim, a teoria da evolução é só uma teoria, então tem outras teorias. Não, né? A palavra teoria mesmo, ela significa conhecimento científico, né? E não ideia que um ou outro tem das coisas, né? A evolução é algo inquestionável, né? Que as espécies passam, né, por mutações as mais diversas, aquela relação da adaptação bem ou mal sucedida, né, na relação com o meio. Isso aí é algo que não é mais passível de discussão. Por mais que a gente tenha gente dizendo que isso não, tem que acreditar lá na forma lá do Adão e da Eva e tal. Nesse caso, isso não é nenhuma afronta ao campo da fé, né? Na verdade, assim, a gente descobre as coisas como elas são objetivamente, e os que têm fé, e seja lá no que for, enfim, isso a gente respeita, eles vão ajustando, né,
à luz das nossas descobertas, as coisas próprias da fé, né? Isso não existe necessariamente um choque, né? Uma contraposição, aí, né? Uma oposição direta entre a religião e a fé, entre a religião e a ciência, né? Ou a fé e a ciência, né? Isso aí costuma ocorrer geralmente no sentido contrário, né? As religiões tentam colocar sempre obstáculos, né, ao conhecimento científico, visto que às vezes ele coloca alguns problemas, né, para algumas verdades de fé, enfim. E aí é a questão também dessas organizações humanas, né, não tem nem nada a ver com a fé das pessoas, enfim. Né. Algumas relações de poder, né, que são estabelecidas a partir da fé popular, se veem ameaçadas, né, quando a ciência consegue avançar e explicar coisas e retirar coisas de um mundo místico, enfim, né? Mas isso deve ser visto por nós sempre com bons olhos, né? Os que têm fé devem ajustar isso de alguma maneira, né? Insisto aqui. O nosso campo aqui é o da ciência propriamente. Então essa primeira descoberta aqui ela é fundamental, né? Então as formas de organização da vida social sucedem a uma lógica objetiva nessa sucessão, né? A relação existente entre três estruturas fundamentais, né? A econômica, a jurídico-política e a ideológica, as contradições derivadas das relações de produção, o desenvolvimento das forças produtivas, enfim, né? Isso tudo são todos elementos que contribuem tanto para o processo de reprodução de um tipo de sociedade, quanto para o processo de transição, que, insisto, nós vamos discutir melhor em outra aula. E a segunda, né, uma segunda grande descoberta, e que nos permite, inclusive, né, a partir da análise da nossa aqui, fazer uma análise das formas anteriores, né, de organização da vida social, é a análise que Marx faz do modo de produção capitalista, né? E nesse sentido, assim, insuperável, né? Nós não tivemos nenhum pensador ou pensadora, né, nenhum cientista que tenha conseguido, depois de Marx, fazer algo capaz de contestar a análise que ele faz, que está esboçada ali, não, desenvolvida em alguns textos, né, mas particularmente, claro, né, naquela obra principal e inacabada do Marx, chamada O Capital. Você veja como Marx, insisto, né, como ele era um homem de ciência, né, a sua obra principal é O Capital, né, e para fazer isso ele foi ler tudo que se tinha escrito sobre economia até então, ele foi estudar história profundamente, ele estudou durante décadas para conseguir desenvolver aquela obra que ele morre sem concluir. Aliás, o Marx morreu, ele publicou, né, foi publicado durante a vida do Marx só o primeiro livro do Capital, né, em 1867. O segundo e o terceiro, eles foram publicados já depois da morte do Marx, né, o Engels que editou, enfim, né, o segundo em 1885, o terceiro em 1893, 94. E mesmo assim, né, o terceiro livro ele se interrompe ali, né? É uma obra inacabada. O Marx fazia isso, ele tinha uns planos de estudo assim, que ele precisaria de umas 5 vidas para poder concluí-los, né? E seria bom que tivesse concluído, evidentemente, e abrir menos espaço para as nossas confusões. Mas mas vejam, né, vê como a figura ali do homem de ciência, né, as pessoas que acham que a obra do Marx inteira, ele escrevendo sobre o comunismo, a obra principal dele deveria se chamar O Comunismo e não O Capital, né? Já que ele escreveria só sobre isso, né? Mas insisto que ele escreveu muito pouco sobre a sociedade comunista, né? E muito pouco não porque ele não sabia do que se tratava, né, do que ele estava propondo, mas porque não dava para ele escrever, né, não dá para ninguém hoje, né, escrever exatamente o que essa sociedade pode ser, pelo simples fato de que ela não existe objetivamente, né? Então né, o que a gente vai acabar fazendo, claro que algumas coisas assim a gente, né, tem condições
de dizer, né, enfim, como a coisa deve se organizar, mas não dá para descrever em detalhes como isso pode acontecer, né? Então não tem uma receita, né, de como é que se faz a transição do capitalismo até o comunismo, nesse processo de transição, né, que de uma forma geral pode chamar de socialismo. O que a gente pode dizer rapidamente é que, assim como outros modos de produção, o modo de produção comunista seria resultado de um processo de transição mais ou menos longo, nós não temos como precisar também, né? Mas alguns modos de produção nós podemos falar aí de alguns séculos aí de processo de transição, né? Desde as primeiras transformações ali por dentro, as contradições que vão aparecendo, enfim. Então não dá para se precisar exatamente quanto isso pode demorar, né? Aí a gente tem com os termos, né? A gente tem um mau uso dos termos. Então tem gente que fala assim, a China é comunista, a Cuba é comunista, a União Soviética era comunista, então a União Soviética caiu, o comunismo não deu certo, essas coisas todas. Mas na verdade o modo de produção comunista não existiu em canto algum do mundo, né? Dessa maneira, né? O que existiram foram tentativas, e existem ainda tentativas aí de transição, que a gente não sabe onde vão dar, né? Também de novo, né? Não dá para ninguém dizer se vai ou se não vai, se chega ou se não chega, né? E escapar um pouco dessa necessidade que nós temos de determinar o futuro das coisas nos ajudaria bastante a fazer com que as coisas caminhassem num tempo melhor, né? Ou no mínimo reduzir as confusões. O que ele faz então, né, essa segunda grande descoberta é uma análise profunda, né, de como as relações sociais de produção capitalista, como elas se gestam, né, no processo histórico, e como esse modo de produção capitalista, vamos chamar assim, funciona, né? Depois que essas estruturas já estão articuladas, enfim. Isso significa o quê? E isso é comum para quase todas as ciências, né? Nós temos que sempre analisar as coisas em dois momentos. Então, uma coisa é qual é o processo de formação, né, de uma dada estrutura, né? Qual é o processo de gestação de uma dada estrutura? Quais são os elementos que não nasceram para que se encontrassem, porque senão a gente começa a ter uma visão teleológica da história, e o Marx foge disso também. Assim, qual é a origem, né, dos elementos que vão se encontrar num dado momento para formar essa nova estrutura, né? Esse é o processo que a gente poderia chamar na história de transição. Mas você pode estudar, sei lá, a formação do planeta Terra dessa maneira, né? Quer dizer, qual é o processo ali, né, de matéria disposta no espaço que vai se juntando, né, e acaba formando essa coisa que nós chamamos de nosso planeta. Depois, como o nosso planeta, né, formado assim, se reproduz no tempo, né? Como é que ele se comporta, né? Como que é o movimento dele. O que o Marx fez ao analisar as sociedades capitalistas, o modo de produção capitalista, foi algo desse tipo, né? E nesse sentido, insisto, né, foi algo, um trabalho científico de máxima importância, né? Porque nos dá uma visão estrutural, né, uma visão de profundidade sobre o nosso tipo de sociabilidade. Então ele consegue demonstrar, né, qual é o processo de formação, né, quer dizer, o que torna possível o desenvolvimento, o surgimento da sociedade capitalista, e depois quais são os mecanismos e as tendências, né, do seu processo de reprodução. Às vezes vocês devem escutar a gente falando assim, o Marx errou nas suas previsões. Sim, o Marx não fez previsões, né? Assim, quem fala isso geralmente é quem não leu nada do que Marx escreveu, né? Ou pega lá, né, saca ali uma frase qualquer, né, de um texto que estava voltado ali também, né, para além da questão científica, que tinha também motivações panfletárias, né? Então textos da juventude dele, e vão usar essas frases soltas, né, para tentar exemplificar isso. Se vocês estudarem com calma, né, e aí é bom dispor de alguns anos para isso, uns bons anos, né, estudarem com calma, né, a obra do Marx, vocês vão perceber que ele não está fazendo previsão de nenhum tipo, né? Ele tem algumas frases ali que às vezes, né, a vontade que
passa por cima do espírito científico, né? E você vê que ele tem de repente um arroba ali que ele diz assim, mas o proletariado vai tomar o poder, construir a sociedade, não sei o que e tal. Mas aí ele já começa a analisar a coisa de novo e você vê que as coisas não são tão simples assim, né? Ele não organiza uma teoria idealista da história, insisto, né? E nem um fatalismo da história, né? E muito menos um fatalismo econômico, né? As pessoas vão fazer críticas diversas também, né? Ao economicismo do Marx e tal. Depois nós vamos ver que isso não corresponde à realidade, né? Se a gente consegue, fazendo a leitura correta dos textos dele, enfim, e indo para além dele também, né? Afinal de contas a ciência ela não serve para a gente ficar voltando ali a obra clássica como se ela fosse a escritura sagrada, né? A obra clássica ela serve para a gente, a partir daquele ponto ali, né, dessas grandes contribuições que Marx e outros cientistas nos deram, ela serve para a gente, a partir dali, né, e do conhecimento humano acumulado nesse tempo, desde que essa obra foi escrita, a gente conseguir avançar nisso, enfim, né, e utilizar essas descobertas científicas da melhor maneira para a compreensão da nossa realidade hoje. Estudar então a estrutura do modo de produção capitalista, né, compreender como elas se relacionam, né, como as estruturas, a econômica, a jurídica, política e ideológica, como elas interagem, né, e conseguem realizar esse processo que nós chamamos de reprodução, e também desvendar a partir de elementos desenvolvidos lá na economia clássica, né? Marx foi um profundo conhecedor da obra do Adam Smith, do David Ricardo, enfim, desses economistas clássicos todos. Então, a partir do que eles desenvolveram ali, conseguir retirar o que eles mistificaram da realidade, mas resgatar contribuições importantes que eles tiveram e entender como que funciona ali o mecanismo mesmo da exploração do trabalho, como ela acontece em sociedades capitalistas, né? E aí ele desenvolve, ele consegue demonstrar, né, o porquê o trabalho assalariado é fundamental aqui na sociedade capitalista, e ele desenvolve a teoria da mais-valia, né, da mais-valia relativa, da mais-valia absoluta, enfim. Então ele tem e depois assim, até a parte que a gente chama aqui da estrutura ideológica, né? Alguns pensadores marxistas questionam se a ideologia é uma estrutura, se não é, mas enfim. Mas ele vai conseguir demonstrar também como a nossa própria sociabilidade acaba gerando representações deformadas da realidade, representações que vão nos dar uma dada compreensão da realidade, da aparência das relações que nós vivemos, que não corresponde ao que essas relações são essencialmente, né? E isso dá então origem ao campo próprio da ideologia, né, das mais diversas. Eu estou gravando aqui com o microfone aberto em casa, então o meu cachorro deve latir de vez em quando, como está fazendo agora, o passarinho canta e etc. Tá? Não esquenta não. Aí você passa o carro do ovo aqui gritando, então vai assim. E também a estrutura jurídico-política, né? As formas do Estado, né? Enfim, o direito, o aparelho repressivo, né? Então o sistema jurídico, penal, penitenciário, como isso tudo se organiza no sentido de contribuir com a reprodução dessa ordem. E também, por fim, né, conseguir analisar nesse conjunto todo, né, o porquê as forças produtivas se desenvolvem no ritmo que se desenvolvem dentro dessas relações capitalistas, e juntando isso tudo as contradições as mais diversas, né, que o processo de desenvolvimento da sociabilidade burguesa vai gerando ao longo do tempo, né? Uma forma de organização da vida social que tem tendências mundializantes, né? Como a gente está vendo aqui, o Marx conseguia perceber isso lá. Hoje nós vivemos isso, né? De maneira
bastante intensa e objetiva, né? A forma como se divide o centro e a periferia no nosso tempo agora, enfim, de novo, né? Utilizar essas descobertas científicas, assim como aquelas que Darwin fez antes, assim como as que Newton fez no campo da física, não significa tomá-las como a última palavra sobre esses assuntos, né? Mas significa que esses cientistas eles criam um universo, né, de categorias, eles criam instrumentos, ferramentas diversas do conhecimento que nos permitem analisar a nossa realidade e a partir deles, né, avançar na compreensão e na análise do nosso tempo. Então a gente pode dizer que, em síntese, né, que Marx teve essas duas grandes descobertas, né, das leis objetivas, para usar os termos que o Engels usa, né, do desenvolvimento da história, né, ou das sociedades humanas, e em segundo lugar das leis objetivas da formação, né, mas também da reprodução do modo de produção capitalista, né, e da sociedade, da sociabilidade burguesa, né, decorrente disso. Inclusive entender a partir disso o tipo humano que nós somos, né? Se a gente entender que nós somos produto do meio, significa que nós somos produto também dessas relações, né? Essas relações sociais de produção, elas não são estabelecidas por nós. Elas são, é claro que, né, elas são estabelecidas pelos humanos, né? Ótimo. Só que essas relações sociais de produção, antes de tudo, elas são constitutivas dos humanos. Então nós somos produto dessas relações. A maneira como nós interagimos, né, e a maneira como nós reagimos a essas relações é algo que merece ser estudado também com mais carinho. Mas enfim, para essa nossa conversa, acho que já basta, né? Então tentar pensar essas novidades, né, que Marx traz, essas grandes descobertas, isso aí já é um bom primeiro passo para a gente ter um tanto mais de estímulo, inclusive, em estudar as coisas que ele escreveu, enfim, que os marxistas escreveram depois. Até a próxima. Tchau, tchau.